Fala galera das redes sociais do Futebolês, né? Estamos de volta com mais um Caio Pad e a gente não podia deixar de repercutir o principal fato esportivo dessa semana e puxar pelo mote de como o esporte pode ser uma boa ferramenta contra essa coisa nefasta de que é o racismo. Na última terça-feira, os jogadores de PSG e de Istambul pela Champions League fizeram um ato histórico. Após ouvirem uma ofensa racista do quarto árbitro, os jogadores se revoltaram e deixaram o campo numa atitude inédita. Inédita no sentido das duas equipes deixarem o jogo, suspenderem o jogo e fizeram um marco histórico no futebol e, digo mais, no esporte mundial. Não é a primeira vez que algum jogador quer sair de campo por conta de ofensas racistas. Isso já aconteceu, por exemplo, com Samuel Eto'o, atacante camaronês, quando atuava pelo Barcelona. Em um jogo contra o Zaragoza, ele se revoltou e queria de toda forma sair de campo. Mais recentemente, o atacante malinês Marega, do Porto, fez um gol contra o Vitória de Setúbal, escutou um monte de abobrinha, mesmo coagido pelos colegas para não sair de campo, ele deixou o campo em sinal de protesto. A gente também não pode esquecer do atacante Tyson. O brasileiro não aguentou as ofensas racistas no jogo do seu time, do Shakhtar Donetsk, contra o Dinamo de Kiev e não economizou muito nos gestos obscenos para a torcida rival e dá para entender a revolta do atacante. A gente vai fazer algumas menções honrosas ao longo do vídeo, né? Por exemplo, falar de Joana Maranhão, de Sócrates, de Bill Russell, lenda da NBA, do atacante Richarlison, do Everton da seleção brasileira, gente que tenta usar, ou tentou, ou hoje tenta usar o seu espaço para serem porta-vozes dessa luta contra o racismo, contra a desigualdade, né? Mas o foco aqui desse Caio Pad é citar atletas que usaram de fato o evento, como aconteceu no caso PSG e Istambul, para marcarem posição, para fazerem os seus protestos, para deixarem as suas vozes serem ouvidas. Eu começo com Colin Kaepernick, quarterback do San Francisco 49ers, levou a franquia californiana ao Super Bowl 47. Com muito sucesso dentro dos campos, Kaepernick resolveu mostrar de fato a sua insatisfação com a violência policial dos Estados Unidos, principalmente contra os negros, e passou a ajoelhar toda a vida na hora do hino nacional dos Estados Unidos, antes dos jogos da NFL. É claro que causou uma grande repercussão, ele virou um grande símbolo de resistência, mas a verdade é que com um racismo velado ele foi boicotado por todas as demais franquias da liga e hoje está sem time para jogar. Porém, seu nome está marcado na história como símbolo de resistência. Na NBA, muita gente já se manifestou contra o racismo, né? Como eu citei no começo do vídeo, o Bill Russell seja uma das grandes portas-vozes na primeira fase da NBA. Mas ninguém soube usar o maior basquete do mundo, a maior liga de basquete do mundo, como o LeBron James. Principalmente após a morte de George Floyd, cada jogo do Los Angeles Lakers era um ato de protesto. Sempre com a camisa, como I Can't Breathe, né? A referência à frase "eu não estou conseguindo respirar" do George Floyd. O LeBron fez questão de marcar sua posição e é cada vez mais um símbolo dessa luta contra o racismo. O automobilismo talvez seja o esporte mais elitista do mundo. O topo dele é a Fórmula 1. E coube a Lewis Hamilton, o primeiro negro a estar no grid, o primeiro negro a ser campeão e a atual dono da categoria, fazer valer a sua força também como atleta e como porta-voz. Todas as corridas dessa temporada, Hamilton não hesitou em fazer protestos, reclamar contra a violência policial, fazer valer a sua posição e aumentando ainda mais o seu legado. A década de 1960 talvez tenha sido onde a maior efervescência no racismo aconteceu nos Estados Unidos, né? A briga por igualdade do povo negro nos Estados Unidos causou muitas questões. E maiores símbolos disso se chama Cassius Clay. Campeão olímpico em 1948, ele foi convocado para a Guerra do Vietnã antes e depois, já como campeão mundial de boxe dos pesos pesados. Cassius Clay recusou, disse que não tinha nem nada a fazer, que estava sendo mandado apenas por ser negro e fazendo valer sua posição. Claro que foi punido, foi preso, foi até na prisão onde ele se converteu ao Islã e passou a utilizar o nome Muhammad Ali. Volta aos rings depois, é campeão mundial novamente, se torna um dos maiores símbolos do esporte, é para muitos o cara que rivaliza com Pelé o título de atleta do século. Sempre fez questão, nas suas principais lutas, principalmente aquela contra George Foreman em 1974 no Zaire, de marcar sua posição contra o racismo, contra a desigualdade.
Eu poderia aqui ficar horas e horas e horas falando de atletas que usam a sua imagem para combater isso, né? Não poderia esquecer, por exemplo, a tenista Serena Williams, que até hoje briga pela igualdade tanto pelas tenistas negras como pelas tenistas em geral, pedindo melhores premiações, equivalência aos prêmios masculinos. Ela não pode ser deixada de ser citada. Formiga, jogadora da seleção brasileira de futebol feminino, é outra que sempre briga muito contra isso, né? Busca representatividade negra dentro do futebol, no caso também da mulher dentro do futebol. São pessoas que precisam ser citadas. E agora eu vou lembrar do caso mais célebre de quando um evento esportivo foi um mecanismo de luta contra o racismo. 1968, Olimpíada da Cidade do México, final dos 200 metros rasos. Tommy Smith e John Carlos chegam em primeiro e em terceiro lugares, levando os Estados Unidos ao pódio. Chegando ao pódio, os americanos encontraram o australiano Tom Norman. Indo para a cerimônia, os dois americanos levantaram os punhos cerrados em sinal de protesto, fazendo o símbolo dos Panteras Negras. O australiano também usou um botão de direitos humanos. Essa talvez seja a imagem mais icônica de um evento esportivo sendo usado para protestar contra o racismo. É claro que não saiu barato, os dois atletas americanos foram punidos pelo Comitê Internacional e ficaram proibidos de disputar outras provas. O Tom Norman, o australiano, por sua vez, recebeu uma punição mais branda, mas também não conseguiu mais competir em outras competições. Se estreitou laços entre os três, tanto que quando o australiano faleceu, os dois norte-americanos foram à Austrália participar da solenidade. E o grande fato é que poderia ser apenas mais uma medalha olímpica de 200 metros rasos. Mas não, é uma das imagens mais históricas do esporte mundial, ver Tommy Smith, John Carlos levantando os punhos cerrados em protesto contra o racismo dos Estados Unidos nos anos 60. Pois bem, a gente fica por aqui. Interessante sempre tocar nesse assunto. É interessante também os atletas, no modo geral, terem noção do poder que eles possuem nessas lutas inglórias, nessas lutas difíceis, porque eles podem dar a dimensão maior para um grande público que muitas vezes acham que tudo isso é normal, que o racismo é normal, que não deveria ser jamais. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha, manda para os amigos, dê dicas ao Caiupédia. A gente está o tempo todo falando sobre curiosidades, principalmente de futebol, mas hoje abrindo um pouco mais o leque dos assuntos. Um abraço.